Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre anjos, né? Nós já falamos sobre os anjos, o ministério dos anjos, várias coisas, a existência dos anjos, a função dos anjos, a organização dos anjos. Também falamos sobre Satanás, a origem, a existência, as atividades que Satanás tem. E agora adentramos também no assunto sobre demônios. Nós já falamos sobre a existência dos demônios no vídeo anterior e agora vamos falar sobre como são os demônios, tá bom? Nós estamos baseados aqui em Lucas 10:19. Lucas 10:19 fala o seguinte, presta atenção. A Bíblia diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Aqui uma metáfora para os demônios, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Vocês veem que aqui no contexto é uma relação com o império das trevas. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos, os demônios aqui, se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ok? Então Deus te deu poder e autoridade. Se você está em Cristo, vivendo uma vida de fé, de obediência, luz da palavra de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, você tem autoridade espiritual para enfrentar serpentes e escorpiões, que são demônios, espíritos malignos do mal, capazes de alguma maneira tentar afligir a sua vida. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, a Bíblia Sagrada diz: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem tragar, a quem destruir, a quem matar, a quem acabar, detonar. Mas resisti-lhes firmes na fé. É o que nos ensina a palavra de Deus. Mas a pergunta que surge, o tema hoje, é como são os demônios? Como é que eles agem? Qual é a sua natureza? São seres reais, são seres espirituais? A sua natureza intelectual, as características, seus poderes, sua natureza imoral? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, então, como os anjos pertencem à mesma classe de seres que os anjos e que Satanás, todas essas criaturas têm muito em comum, porque têm a mesma origem, são criaturas de Deus, são antigamente anjos de Deus que caíram em rebelião contra Deus, assim são os demônios. A sua natureza pessoal, como é que são? São seres reais? É a pergunta que surge. A resposta é que demônios não são forças ou conceitos, que existem apenas na nossa mente, como muitos pensam. Eles são reais e a sua realidade não depende da capacidade dos seres humanos de entendê-los ou não. Satanás é real, os demônios são reais. Em primeiro lugar, dentro desses seres reais que são dessa natureza pessoal, eles têm inteligência, ou seja, são seres inteligentes, possuem inteligência. Sabiam, por exemplo, que Jesus era o Cristo enquanto estava na terra. Nós vemos essa menção lá em Marcos 1:24. E reconheciam seu próprio destino final, conforme descrito em Mateus 8:29. Ou seja, só seres inteligentes seriam capazes disso. Além disso, acreditam no monoteísmo, conforme descreve Tiago 2:19. Ou seja, creem em Deus, apesar de não obedecerem e se rebelarem contra Deus. Tiago fala isso. Vocês creem em Deus? Muito bem, os demônios também creem, mas não obedecem. Tiago 2:19. Então, segundo lugar, além de inteligência, eles têm emoções, ou seja, são capazes de demonstrar emoções, especialmente quando são confrontados com o juízo. Nós vemos isso em Lucas 8:28, Tiago 2:19, esse aspecto emocional dos demônios. Em terceiro lugar, eles têm vontade própria, ou seja, têm livre-arbítrio, têm poder de escolha, conseguem manifestar a sua vontade visivelmente através das Escrituras. Nós vemos isso. Lucas 8:32, você tem uma referência sobre esse aspecto. Também possuem uma personalidade, não são energias, não são forças, não são conceitos humanos, são pessoas, são personalidades. E são mencionados com pronomes pessoais através das Escrituras. Conforme Lucas 8:27-30, tem uma menção sobre esse aspecto. Além disso, além de são seres reais, são pessoas, personalidades, são seres espirituais. Em contraste com os seres de carne e sangue, como os humanos, os demônios e os animais também, são espíritos, conforme Efésios 6:12. Mesmo assim, como criaturas, podem ser localizados e estão limitados
não sendo infinitos como Deus, nem onipresentes. Então, de modo geral, são invisíveis aos seres humanos, ainda que em certas ocasiões a sua presença seja demonstrada de várias maneiras. Eles podem se materializar, eles podem se tornar visíveis, eles podem ser vistos no mundo espiritual, como também podem se fingir até de anjo de luz, como diz a Bíblia. Em Atos 19:15 nós vemos essas referências. Apocalipse 9, de 1 a 12, Apocalipse 16:13 fala sobre esses seres espirituais, além de Efésios 6, a partir do versículo 10, principalmente o 11 e o 12, nos dá referências sobre isso, ok? A sua natureza intelectual. Como é que funciona essa questão da natureza intelectual dos demônios? Os demônios demonstram ter grande inteligência, como seria esperado de seres de uma ordem superior, ou seja, que vieram e foram criados como uma ordem angelical. Eles sabem quem Jesus é, como eu já falei lá em Marcos 1:24. Eles têm consciência do seu destino, conforme relatado em Mateus 8:29. Eles sabem que existe só um Deus, conforme Tiago 2:19. E eles têm um sistema doutrinário próprio, demoníaco, bem desenvolvido, conforme 1 Timóteo 4, de 1 a 3. São enganadores, são inteligentíssimos, e sua atividade aparentemente aumenta com a proximidade do final dos tempos, conforme relatado através das profecias escatológicas. A inteligência pode aumentar com a experiência. Sim, os demônios evoluem nesse sentido. Cada demônio, é claro, existe desde o início da história humana. Embora não tenha testemunhado tudo o que aconteceu no transcorrer da história, a sua longevidade, porque não morre, lhes proporciona uma dimensão maior, além da inteligência que já possui. Eles observam os seres humanos em quase todas as situações possíveis. Portanto, na maioria das vezes conseguem prever com precisão o que as pessoas farão em determinados casos. Ok? Essa é a natureza intelectual dos demônios. E sua natureza imoral, equivocada, pecaminosa, iníqua. Em primeiro lugar, quanto à natureza imoral dos demônios, em seu ser, o que nós podemos falar sobre isso? Os demônios são chamados na Bíblia de espíritos imundos, está lá em Mateus 10:1. Espíritos malignos, Lucas 7:21. Espíritos de demônio imundo, Lucas 4:33. E forças espirituais do mal, em Efésios 6:12. Todos esses termos mostram claramente a natureza maligna, imoral, iníqua dos demônios, ok? Em seus objetivos, quais são os objetivos, os propósitos dos demônios quanto à sua natureza imoral? Primeiro, a imoralidade é tudo aquilo que se opõe àquilo que é bom, mas o bem supremo deve estar relacionado à vontade de Deus. Portanto, preste atenção no que nós vamos falar. A conduta imoral dos demônios pode incluir tudo que se opõe à vontade de Deus. E esse é o propósito maligno, colocar tudo e todas as coisas contra a vontade de Deus. E estas são algumas observações feitas, por exemplo, por uma pessoa que esteve profundamente envolvida com o espiritismo. Olha só o que dizem essa pessoa que se envolveu com o espiritismo pesado. Ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Os espíritos que encontrei nas sessões espíritas eram, em sua maior parte, muito moralistas. Eles nos estimulavam a não fumar, não beber ou fazer qualquer outra coisa que prejudicasse a nossa mente e o nosso corpo. Aos ministros diziam que pregassem a moralidade, as boas maneiras, o orgulho cívico. Conheci ministros, aqui ministros no sentido de médiums, que na realidade tinham mensagens psicografadas por suas secretárias e depois usavam tais mensagens no púlpito ou dando ali as suas palestras. Muitas vezes os espíritos falavam a respeito de um Jesus ético, nunca, porém, a respeito do Salvador, que morreu uma morte sacrificial pelo pecado. Então, o que nós podemos aprender com isso? Em contraste com essa elevada, falsa moral e esse tom ético das sessões espíritas, na casa dessa pessoa, ele comparecia algumas vezes, onde os espíritos também blasfemavam e falavam coisas sensuais, conforme o relato dessa pessoa que se envolveu com o espiritismo pesado. E o que nós podemos aprender com tudo isso que acabamos de falar sobre esse relato desse espírito? Os objetivos imorais dos demônios incluem a promoção tanto da imoralidade maligna
quanto da boa imoralidade. Isso está totalmente em harmonia com os objetivos de Satanás e com o seu desejo de falsificar aquilo que é correto, ok? E agora nós vamos falar sobre os seus poderes. Quais são os poderes que os demônios têm? Primeiro, quanto à sua forma, às vezes os demônios podem exibir força sobre-humana quando tomam o corpo dos seres humanos, né? A gente vê, por exemplo, os endemoniados. O endemoniado gadareno conseguia despedaçar as suas cadeias e seus grilhões, conforme relatado em Marcos 5:3. Os filhos de Seva foram espancados por um homem possesso por demônios, lá em Atos 19:16. Então nós vemos aqui que os demônios podem ter sim uma força sobre-humana quando incorporam dentro de seres humanos. Quanto à sua inteligência, já mencionamos que eles possuem uma inteligência superior, mas sempre surge uma questão, né, quando nós pensamos sobre isso. Os demônios conhecem o futuro? E a resposta, né, com certeza, eles conseguem entender o plano de Deus para o seu futuro, conforme vemos relatados na Bíblia. O texto de Atos 16:16 indica que eles podem prever o futuro, então? E a resposta é evidente que não. Pois a palavra adivinhador, usada somente aqui no Novo Testamento, deve ser entendida em sentido negativo, em Atos 16:16. Ou seja, alguém que finge adivinhar o futuro. Quando é usado na Septuaginta, esse termo, né, adivinhador, adivinho, invariavelmente refere-se às palavras dos profetas mentirosos, ou aqueles que praticavam artes malignas proibidas pela lei mosaica. Ok? E a sua presença, além da forma, do poder, né, da inteligência, quanto à sua presença, os demônios não são seres infinitos, pois eles estão limitados. Embora sejam sobrenaturais, continuam sendo criaturas de Deus. Aparentemente não estão presentes em todos os lugares, e não estão, embora não fiquem tão restritos pelas barreiras de espaço quanto os seres humanos, que são seres materiais, físicos. Lucas 8:30 fala de uma legião de demônios que habitavam aquele homem. O simples fato de que os demônios podem entrar, por exemplo, no corpo de homens e de animais, como nós vemos relatado nos evangelhos, demonstra que são capazes de ultrapassar as barreiras que restringem os seres humanos. Ou seja, são seres metafísicos, que estão para além do mundo físico, do mundo material. São seres imateriais, invisíveis, espirituais. Como existem também um número muito grande de demônios, eles parecem ser onipresentes, mas isso não é verdade, é porque são muitos mesmo. Porém, Satanás, ao trabalhar com eles, pode beneficiar-se de seu número enorme para tentar estabelecer seus planos em todos os lugares da terra. Em resumo, o que nós falamos? Os demônios não são humanos, nem são iguais a Deus. Pelo contrário, são seres sobrenaturais, com inteligência sobrenatural, né, e grande, com experiência e com poderes. Negar a existência dos demônios pelo ceticismo, por exemplo, apenas demonstra ignorância. E é tolice ser irrealista a respeito da sua existência e do seu poder. Ok? Então esperamos de alguma maneira ter abençoado a sua vida, falando aqui sobre as questões de como são os demônios. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento, para o seu entendimento do mundo espiritual, do reino das trevas, da batalha espiritual. Que Deus te dê sabedoria. Lembre-se aquilo que nós lemos em Lucas 10:19. Deus diz para mim e para você: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que são demônios, e sobre todo o poder do inimigo. Quem é o nosso inimigo? Satanás. E nada absolutamente vos causará dano. Se você estiver em Cristo, nada vos causará dano algum. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alegre-se. Quem é que tem autoridade no mundo espiritual? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o seu nome arrolados, ou seja, escritos no livro da vida.
Que Deus seja contigo. Se você não conhece Jesus, abre o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, que Deus derrame a graça dele sobre a tua vida, te dando graça, poder, bênção e vida sobre você, em nome de Jesus. Dê um like aí, siga o nosso canal aí, apertando no sininho, né? Faça os seus comentários abaixo do que você achou desse nosso estudo sobre os anjos, sobre Satanás e sobre os demônios. E se você tiver pergunta, quiser falar mais alguma coisa, colocar assuntos aí que sejam pertinentes para nós estarmos abordando, de alguma maneira nós queremos estar tratando assuntos profundos, específicos, dentro da cosmovisão bíblica, dentro da perspectiva cristã. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Um abraço, louvado seja o nome do Senhor. Amém.